Contador, contadora, o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Eu sei que você é técnico, que você é muito técnica, que você se preocupa demais com normas, entregas no prazo, mas ainda assim os clientes te trocam. E o pior é que muitas vezes eles nem percebem o seu real valor. Mas vamos lá, existe um momento que ele é crucial dentro do seu negócio. Talvez você já esteja com o seu faturamento crescendo mês após mês, ou você vive um momento de estagnação total, ou você tem tentado furar a bolha do seu faturamento e parece que você vive num platô que você não consegue crescer. Esse dilema que muitas vezes aflige grande parte dos contadores fazem com que eles atravessem um deserto, um momento pleno de frustração, aonde você não consegue atingir previsibilidade e acaba com a sua cabeça girando em círculos muitas vezes, porque você não sabe aonde é que está o real problema. Atravessar situações desafiadoras como essa faz parte do cotidiano, faz parte da vida. Mas eu tenho certeza que dentro de você existe uma chama que mostra para você que precisa acontecer mudanças. O mercado mudou, o comportamento do cliente mudou e você não pode ser mais apenas um contador ou uma contadora que só entrega obrigações. Atravessar de um lado para o outro é necessário. E é nesse momento em que eu te convido a entender, através da travessia, o quanto você pode deixar de ser, a partir de agora, um contador técnico e passar a ser um contador ou uma contadora cada vez mais estratégico do ponto de vista do seu cliente, estando mais presente, demonstrando mais confiança, demonstrando que você pode ser muito mais do que um parceiro de bastidores, mas ser um parceiro estratégico na vida e no negócio dos empresários que você atende. Antes de eu contar para você como é que você pode atravessar do lado técnico para o lado estratégico, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Costa Carete, mãe da Angeline e do Joaquim, esposa do Josué e tenho mais de 25 anos de carreira na área comercial. Eu comecei lá em 1999, atrás do balcão da farmácia, atendendo qualquer pessoa que chegava no dia a dia com uma receita, pegando um produto na prateleira e entregando na mão do cliente. Foi ali que eu comecei a observar que cada cliente tinha uma fala diferente, um modo de se dirigir até a mim diferente, uma linguagem, um comportamento completamente diferente. Isso me chamou muita atenção. E quase 15 anos depois, quando eu ingressei no Google e eu passei por grandes multinacionais, como a Avon, como a Zeiss, como a Jafra, mas quando eu estava no Google e eu fui premiada por fazer mais de 2.000 negociações de Google Maps em toda a América Latina, começou a chamar cada vez mais a minha atenção que o que estava por detrás de cada uma dessas negociações havia um código, algo que eu precisava atravessar, passar por cima do meu ego, do meu orgulho, da minha falta, inclusive, de resiliência, porque assim como você, eu também sou extremamente técnica, eu precisava passar por cima de tudo isso para conseguir me conectar com o maior número de pessoas possíveis. Eu sou formada em publicidade e propaganda, em administração, eu tenho mestrado em neurovendas pela Florida Christian University nos Estados Unidos e neste momento eu estou concluindo um doutorado também na mesma área de neurovendas. A saúde mental e a saúde comportamental sempre foram os grandes temas do meu estudo. E entender como é que você pode se posicionar de uma forma diferente, se comunicar de uma forma mais alinhada, estratégica, para gerar demanda e resolver problemas reais dos seus clientes,
gerando através disso mais vendas para o seu escritório contábil, é o objetivo de todo o meu trabalho. Mas como eu estava dizendo aqui para você, existe um lado da ponte que você está nesse momento. E talvez este lado da ponte, ele não tenha sido favorável, porque você pode estar o tempo todo envolto em problemas de liderança com a equipe, em treinamentos para fazer a sua equipe crescer cada vez mais rápido e ter mais atenção, afinal de contas, o seu trabalho é cheio de detalhes. Eu acredito que no dia a dia você possa sofrer de ansiedade quando vai chegando no final do mês e o número de obrigações que você precisa cumprir para entregar o seu trabalho, e a grande frustração é você não ter as informações corretas vindo em cadenciamento de modo rotineiro, num fluxo que deveria vir dos seus clientes. Imagina o quanto é desafiador ter que cumprir com uma rotina no qual, na maioria das vezes, você se sente menor, reduzido perante os seus clientes, parecendo que eles são maiores que você. Atravessar momentos como esse são desafiadores. E são esses os momentos que ajudam você a encontrar caminhos de como é que você pode furar a bolha do seu faturamento e começar daqui para frente a ter resultados cada vez mais diferentes e resultados financeiros através das vendas cada vez mais expressivos que ajudam você a conquistar a tão sonhada liberdade, a conseguir realizar a troca de um carro, comprar uma nova casa, mudar de casa, fazer uma viagem ou, quem sabe, fazer apenas a festa de aniversário tão sonhada pelos seus filhos, para que você possa reunir a sua família e mostrar, não para os outros, mas para você mesmo, que dia após dia você está vencendo. Eu entendo muito dos desafios do mercado contábil. E é por isso que eu estou aqui te mostrando um cenário que você pode atravessar. E eu posso segurar na sua mão para que você possa fazer essa travessia de modo seguro, de modo claro, de modo cada vez mais transparente e com previsibilidade de aonde você vai chegar. O que eu tô falando para você é tão poderoso que recentemente algumas pesquisas demonstraram que quanto mais nós entendemos do comportamento humano, e eu digo que é quanto mais você entende sobre você e o seu comportamento, fica muito mais fácil de você conseguir vender para as pessoas. E eu não estou falando só da primeira venda, que muitas vezes vem até o seu escritório contábil por modo de indicação. Eu estou falando da venda diária, de você manter o cliente ativo dentro da tua base, ou de você conquistar mais novos clientes, não apenas por conta das indicações que você pode buscar no mercado, mas principalmente dos novos clientes que você, contador, contadora, pode buscar no seu dia a dia para justamente quebrar essa raiz do mal que impera dentro do seu negócio e faz você atravessar por momentos tão desafiadores. Eu tô aqui na tela mostrando para você nesse momento alguns depoimentos que eu tenho certeza que vão fazer muita diferença na jornada da sua travessia, assim como aconteceu com a Fernanda, que é contadora lá no estado de Minas Gerais, que em acompanhamento comigo fechou uma venda de 36 mil reais. A Fernanda, ela é contadora especialista para transportadoras e locações. E ela estava vivendo um momento de transição, no qual ela saiu de um grande banco e decidiu, de fato, sentar na cadeira da contadora e começou um acompanhamento no qual eu orientei a Fernanda de como ela poderia negociar com esses clientes. E o primeiro contrato dela foi de 36. A Fernanda já saiu de um resultado de 9K mensal para 30K mensal em menos de 6 meses. Assim também como aconteceu com o Israel, que também é contador, especialista em farmácias e drogarias. O Israel já fechou um contrato de 12 mil reais
com recebimentos de 2.400 para trabalhar num projeto pontual com uma farmácia, com uma drogaria, no qual ele começou a provocar a transformação contábil dentro deste estabelecimento. Olha só, o Israel chegou até aqui, ele não dominava absolutamente nada sobre o entendimento do código do cliente, de como é que você se relaciona, como é que você faz o cliente se encantar, ver valor no seu trabalho. Olha só o que ele escreveu aqui, ó. O mais importante foi saber analisar quem era o tomador de decisão e falar na linguagem dele. Contador, contadora, eu sei que uma das grandes dificuldades que você passa no dia a dia é sobre como falar com os seus clientes. E a travessia é justamente para você parar de sofrer com isso e atravessar para um novo momento, para uma nova realidade dentro do seu escritório contábil, no qual você vai saber falar, perguntar, ouvir. Mas depois eu te explico como é que é isso na prática. Eu quero também que você tome conhecimento do caso da Renata. A Renata é uma contadora que chegou em maio, agora, faz pouco tempo. E quando a Renata chegou, já tinha mais de um ano que ela não conseguia fechar um cliente. Olha só o depoimento da Renata. Em apenas 5 meses de vendas, após um ano faturando, após um ano sem faturar, a Renata ficou um ano sem vender. Ela vendeu em apenas 18 dias de direcionamento, de acompanhamento, de orientação de vendas que eu proporcionei a ela um contrato de R$ 43.000 com valor mensal de 3.500. A Renata também é contadora. Ela mora em São Paulo, na região de Cotia, e ela estava sedenta buscando por esse conhecimento. Por que que essas pessoas conseguiram fechar contratos em valores tão altos? Por que que esse conhecimento foi revelado para elas? Porque elas decidiram atravessar um momento no qual elas poderiam furar a bolha do faturamento, e isso tem a ver com um código que eu acredito que pode ser extremamente desconhecido para você nesse momento. Algo que você não entende, porque muitas vezes, quando nós estamos falando de vendas, vem para você scripts prontos, roteiros engessados, uma forma de falar com o cliente que você percebe que muitas vezes não gera resultado. Mas o grande ponto da virada é você entender como são as pessoas, como as pessoas funcionam. E aí eu preciso trazer para você a luz da psicologia social. Há mais de 100 anos atrás, William Malmsteen, um estudioso, o mesmo cara que criou o desenho da Mulher Maravilha, revelou um conhecimento por detrás do comportamento humano que poucas pessoas ainda têm acesso. O código deste conhecimento, ele é pautado, presta atenção aqui, em quatro grandes pilares. Pilares que muitas vezes você não presta atenção por falta mesmo de conhecimento profundo sobre o comportamento humano e principalmente por não colocar de forma rápida e certeira os óculos que vão ajudar você a atravessar este processo. É a partir daqui que eu quero que você entenda e observe a partir de agora todas as pessoas que você for se relacionar, porque a partir desse momento, quando você começar a perceber o que eu vou trazer para você aqui, esse conhecimento não dá para desver. Por isso que eu coloquei o óculos, justamente para você conseguir enxergar nas pessoas quatro pontos, apenas quatro que eu tenho certeza que vão fazer grande diferença na sua vida daqui para frente. O primeiro ponto é se a pessoa que está na sua frente está buscando poder. O segundo ponto é se a pessoa que está na sua frente está buscando reconhecimento. O segundo ponto, o terceiro ponto é se a pessoa que está na sua frente está buscando segurança. E o terceiro e o melhor, no quarto e último ponto, eu vou até enumerar aqui, para você não se perder, como eu estava me perdendo na fala.
O quarto ponto é se essa pessoa ela está buscando previsibilidade. Por que que buscar entender, ouvir e analisar, avaliar a pessoa que está na sua frente, se ela está buscando um desses quatro tipos de comportamento, vai fazer a grande diferença. Porque no processo de vendas, quando você está falando com uma pessoa que está buscando poder, significa que ela está no momento de fraqueza. E esse sentimento é o que faz a pessoa ter interesse em te ouvir e desejar comprar aquilo que você vende. A mesma coisa se você está conversando com uma pessoa que busca reconhecimento, que automaticamente, quando ela está vulnerável, ela se está se sentindo rejeitada. Pessoas que se sentem rejeitadas abrem janela de compra, porque quando você entende a dor da rejeição e mostra para ela que você reconhece quem ela deseja comprar o que você vende para ela. A mesma coisa com pessoas que estão buscando segurança, porque o real sentimento dessas pessoas é de insegurança. E quando você consegue detectar a insegurança, daqui a pouco eu vou te mostrar como é que o cérebro funciona e o quanto isso pode ajudar você no dia a dia a vender cada vez mais rápido. E por último, pessoas que buscam por previsibilidade, elas estão se sentindo frustradas, porque elas querem tanto realizar, elas têm tanto desejo de fazer as coisas acontecerem certinhas, que essa frustração mostra a falta de previsibilidade. Conseguir detectar esses quatro comportamentos nas pessoas é o que vai começar a destravar a sua comunicação de vendas e vai começar também a destravar a forma com que você fala, que você reconhece, que você vê os clientes no dia a dia. É por isso que eu estou aqui mostrando para você que é possível você atravessar para o outro lado do sucesso, deixando de ser apenas um contador com uma fala técnica, uma contadora que só está focada em obrigações e começar a ser um contador e uma contadora cada vez mais estratégico e estratégica, focada nas pessoas. O que eu vou mostrar aqui para você te ajuda em conectar-se e trazer cada vez mais novos clientes para o seu escritório, te ajuda a olhar os clientes que já fazem parte da sua base e encontrar oportunidades de vender mais novos serviços para esses clientes e também te ajuda a valorizar aquilo que você já vende, ajustando a sua precificação, ajustando o seu posicionamento, ajustando o seu processo de vendas. Então, para que você possa entender de modo prático como é que funciona a mente humana e entender como é que você pode atravessar para este novo momento utilizando estes códigos que eu acabei de trazer aqui do comportamento humano aplicáveis para dentro do seu negócio, você precisa entender como é que funciona o cérebro do ser humano. Porque eu acredito que em algum momento você já ouviu questões de uma teoria de que o nosso cérebro, ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, que um lado é emocional, outro lado é racional, mas eu preciso trazer para você aqui a visão, uma visão da neurociência de como é que funciona o cérebro do ser humano. A primeira coisa que você precisa saber é que o cérebro do cliente decide pelo emocional, mas justifica com o racional. Todo ser humano em momento de compra está buscando segurança, porque você está tomando o dinheiro dessa pessoa. E naquele momento, a situação desse empresário é evitar uma situação de estresse. A partir do momento em que você demonstra que você evita qualquer situação de estresse para o seu potencial cliente, você começa a ganhar a confiança dele. O segundo ponto importante é que o sistema límbico, que é o cerne das emoções do ser humano,
Busca evitar dor constantemente. A venda, o relacionamento com o seu cliente precisa liberar dois grandes hormônios: ocitocina, que é o hormônio do acolhimento, e dopamina, que é o hormônio do prazer. Você precisa ter essa consciência porque o produto que você vende, o serviço contábil que você vende, não é algo que se pega na prateleira. É uma relação de médio e longo prazo. Então precisa ter conexão, precisa ter empatia com esse cliente. E essa área do cérebro do seu cliente precisa ser explorada por você durante o processo de vendas. E quando o seu cliente está prestes a tomar uma decisão, a área do córtex frontal aqui na frente, ela precisa ser acionada, porque este cliente, ele precisa ser recompensado. Ele precisa se sentir em situação de ganho pelo relacionamento com você. E isso se dá a partir do momento em que você, contador, contadora, consegue entender que você não pode falar com seus clientes como se você estivesse falando com você mesmo. Você precisa aprender a falar com os seus clientes de maneira que eles te entendam. Por isso que é importante identificar os clientes de acordo com os códigos comportamentais de influência, de dominância, de estabilidade, de conformidade, para que você possa ajustar a sua comunicação. Entender se o cliente está buscando poder por reconhecimento, por segurança ou até mesmo por previsibilidade vai provocar ajustes na sua mente e vai ajustar, vai regular a sua comunicação. Quando você entende o código por detrás do comportamento do seu cliente, você vai saber com muito mais facilidade o que dizer, como dizer e principalmente até o momento em que você deve se calar para que isso possa gerar cada vez mais vendas. Dentro deste contexto, existem dentro desses quatro códigos algo que a partir do momento em que você dedica a sua presença e a sua atenção, vai ficar muito mais fácil ouvir o cliente e atravessar este momento de falta de previsibilidade, de falta de faturamento, de falta de recorrência. Ou vai também ajudar você a elevar os seus ganhos, tendo cada vez mais previsibilidade, mais faturamento, furando literalmente a bolha, como eu venho dizendo para você aqui desde o começo, que você está aqui conectado comigo, entendendo o quanto atravessar de um contador mais técnico para um contador mais estratégico é o que vai trazer cada vez mais resultado no seu dia a dia. Para isso, você precisa observar enquanto conversa, e é simples de fazer isso, o comportamento desses clientes para desenvolver, ou melhor, para desvendar o código que está por detrás de cada comportamento. É importante você entender que todo cliente que é dominante, geralmente ele é objetivo, ele busca resultados e decide rápido. Clientes que são influentes, eles são mais comunicativos. Eles compram porque eles precisam se sentir valorizados. Clientes que são estáveis, eles são cautelosos, eles valorizam segurança, eles odeiam pressão e geralmente eles precisam de tempo para poder decidir. E clientes que são conformes, geralmente eles precisam de tempo para analisar cada detalhe, porque ele só decide com base em fatos e dados, quando ele de fato entende o valor daquilo que ele está comprando. Você entender esta dinâmica é o que vai fazer a diferença no seu dia a dia. O grande momento em que você vai viver daqui para frente não é só mais apenas falar de impostos, falar de obrigações, falar de prazos com os seus clientes. A partir do momento em que você adapta a sua fala, você consegue atingir com mais facilidade a emoção dos seus clientes
e automaticamente isso gera conexão, fazendo com que ele olhe para você de uma forma diferente e comece a ter um papel mais participativo, mais contributivo na relação comercial entre o seu escritório de contabilidade e o empresário que é seu cliente. Assim você vai conseguir ajustar a sua equipe, cumprir os prazos e, com certeza, conquistar a liberdade. Não só a liberdade de tempo, mas a liberdade financeira, mas principalmente a liberdade de conseguir liderar com o seu trabalho e conseguir lidar com muito mais leveza com os seus clientes no dia a dia. Entender isso vai fazer você atravessar para uma nova visão, para uma nova forma de vender. A partir do momento em que você observa como o seu cliente fala e reage, você consegue entender o estilo de decisão que ele tem. Isso vai fazer você adaptar a sua comunicação, sendo menos técnica, mais estratégica e muito mais relacional. Você vai conseguir criar perguntas que revelam o comportamento do cliente e vai conseguir mapear os códigos dos seus principais clientes e estreitar cada vez mais o relacionamento com quem já faz parte no dia a dia do seu escritório de contabilidade. Vendas é sobre comportamento e quem domina o comportamento domina o mercado. E é este o momento em que eu ofereço para você a oportunidade de atravessar para o lado de um contador mais estratégico, de um contador mais consultivo, um contador que tem visão de negócio, não tem apenas visão técnica daquilo que entrega. Se transformar num empresário contábil requer treinar a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de relacionamento e principalmente a sua habilidade de fazer e fechar cada vez mais negócios. Para isso, você precisa dominar os códigos comportamentais que te foi apresentado aqui. Atravesse esse momento, passe de fase, mude, faça diferente. Comece dando o primeiro passo, escrevendo aqui embaixo: sim, eu quero dominar isso. Eu ou o meu time entraremos em contato com você e começaremos o seu processo de acompanhamento, de orientação, de direcionamento rumo ao furo, rumo à mudança, rumo ao atravessar. Eu tenho certeza que você vai furar esta bolha. Eu tenho certeza que você vai crescer o seu faturamento. Eu tenho certeza que você vai prosperar, contador, contadora. Dê o primeiro passo. Diga sim. Escreva aqui embaixo. Eu espero você.